O que eu tô fazendo com a minha vida? Se você já se fez essa pergunta, então você sabe como é doloroso encarar o abismo da existência. E cá entre nós, levando os dias desse jeito, é claro que a sua vida tinha que perder o sentido. Então aperta o cinto, porque agora você vai entender os erros que te colocaram aí e como reverter essa situação. Vem cá, me diz se você reconhece essa história. Era uma vez uma pessoa que tinha sonhos e propósito, mas de repente tudo perdeu o sentido. Ela se tornou amarga, solitária e o seu único objetivo passou a ser sobreviver. Sabe de quem eu tô falando, né? Não é sobre você. Na verdade, essa é a história de vida do Mad Max, filme que inspirou o nosso papo de hoje. Mas não é curioso o fato da gente se identificar tanto com a jornada dele a ponto de achar que é a nossa própria vida? Pois é, só que existe uma pequena diferença nisso tudo. Ele conseguiu achar a saída desse abismo existencial. E adivinha só, é isso que nós vamos aprender com ele. Portanto, nada mais justo do que começar pelo início de tudo. Bom, por mais que hoje você não encontre sentido na sua vida, é importante lembrar que nem sempre foi assim. Durante muito tempo, você provavelmente acreditou nos seus planos para o futuro e isso te manteve caminhando e motivado. Ou seja, repara o seguinte, em algum momento da nossa jornada houve uma ruptura, certo? Que fez com que todos os seus sonhos desmoronassem e a vida perdesse o sentido. E a pergunta que nos resta fazer é: qual foi esse fatídico episódio? Bom, se você olhar para sua trajetória por uns instantes, você vai perceber que o grande problema é que desde a infância as pessoas te dizem que o sentido da vida está no futuro. Quer ver só? Me diz uma coisa, o que acontecia quando você chegava em casa da escola, queria brincar, mas tinha dever para fazer? Você provavelmente ouvia primeiro a obrigação, depois a diversão. É ou não é? E você também devia ouvir que tinha que ir para a escola para entrar em uma boa faculdade, tinha que entrar em uma boa faculdade para arrumar um bom emprego, tinha que arrumar um bom emprego para conseguir uma boa aposentadoria e uma boa aposentadoria ia permitir que você finalmente aproveitasse a vida. E cá entre nós, você certamente já sentiu na pele o que acontece quando a gente acredita na ilusão de que a felicidade será encontrada lá na frente, né? Chega um momento em que os planos futuros não são mais capazes de sustentar a sua jornada, porque o esforço que você precisa fazer hoje para chegar até lá deixa de valer a pena. Ou seja, você começa a questionar se esse caminho pré-determinado realmente te reserva alguma coisa boa lá na frente, chega à conclusão de que talvez não, e adivinha só qual é a consequência disso? É claro que a sua vida perde o sentido. Não tem para onde correr, você tá sem saída. Mas vem cá, e se eu te falar que esse ponto em que você se encontra agora, sem qualquer perspectiva, não é necessariamente ruim? Para comprovar isso, vale a pena a gente tomar a liberdade de fazer um pequeno crossover aqui. Vamos trazer para a jogada o Capitão Barbosa da franquia Piratas do Caribe porque ele tem um insight interessante sobre esse tema. Segundo ele, é preciso se perder para achar lugares que não se acham, senão todos saberiam onde fica. Ou seja, o simples fato de você ter perdido o sentido da vida e estar consciente disso abre uma janela que, é claro, nos traz a solução dessa questão. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Mas antes me diz uma coisa, você conseguiu entender quais são os motivos que nos fazem levar uma vida sem sentido? É muito importante ter isso em mente para poder descobrir como se libertar desse estado. Então, se você estiver acompanhando, deixa um like aqui no vídeo para eu saber. E caso você ainda não seja inscrito no canal, é só clicar no botãozinho aqui embaixo e vamos que vamos. Beleza, então a gente sabe que a crença de que o sentido da vida está no futuro é o que nos faz sentir esse vazio existencial. E como é que a gente resolve isso? Bom, na verdade é muito simples. Se o sentido da vida não está no futuro, ele só pode estar no presente. Entende? E olha, compreender isso muda completamente o jogo, porque o que acontece? Em vez de você tornar a sua ação apenas um meio para alcançar um objetivo maior que supostamente te trará felicidade, ela passa a ser o propósito de tudo. Por exemplo, em vez de pensar na faculdade como uma maneira de conseguir um bom emprego, por que não enxergá-la como um ambiente em que você pode aprender e se desenvolver como ser humano? É assim que você encontra propósito em estar lá todos os dias. Só que você já deve ter percebido que nós temos o curioso costume de nos apegar ao que nós vamos receber em troca por uma determinada ação. A gente quer saber do ganho, do benefício, mas não tem jeito. O sentido da vida só pode ser encontrado no que você faz aqui e agora. E quanto antes você perceber isso, menos sofrimento você terá que enfrentar. Aliás, o Alan Watts, um filósofo inglês, nos aponta essa verdade de forma brilhante ao fazer uma comparação entre o propósito da vida e o ato de dançar. Ele diz o seguinte: ao dançar, você não tem o intuito de chegar a um lugar específico da sala.
O objetivo final da dança é dançar. E adivinha só, o mesmo se aplica às nossas ações do dia a dia. E no momento que você realmente entende isso, a vida se torna muito mais prazerosa, porque você começa a encontrar alegria e serenidade em tudo que você faz. E sabe qual é a parte mais extraordinária disso tudo? É que a finalidade da ação é a própria ação. Ou seja, quando você oferece 100% da sua atenção ao que você está fazendo, a retribuição surge espontaneamente. Entende? Então, por exemplo, por que você acha que é tão divertido dançar? Porque a sua mente está livre de qualquer preocupação com o futuro e dessa conexão com o momento presente surge a alegria de dançar. Aliás, é por isso que é tão bonito e prazeroso observar a natureza. Afinal de contas, você não espera receber nada em troca, você está completamente rendido. Portanto, a ação se paga em si mesma. Você olha os pássaros no céu e esse é o propósito final. Mas tudo bem, eu imagino que a essa altura do campeonato você esteja um pouco reticente pensando o seguinte: ah, mas peraí, cara, não é possível. Então você tá me dizendo que eu não posso mais planejar o futuro agora? Que não adianta querer levar uma vida boa e colher bons frutos lá na frente? Não, não é isso. Então, para esclarecer as coisas, vale a pena a gente fazer um alerta a esse respeito. É claro que você pode planejar o seu futuro e saber aonde você quer estar daqui a 5 ou 10 anos. O que você não deve fazer, entretanto, é acreditar que o sentido da sua vida é chegar lá. Porque lembre-se que é justamente essa forma de pensar que te trará sofrimento. E sabe uma outra coisa interessante que esse entendimento nos traz? Ele nos faz perceber que quando a gente verdadeiramente dá atenção às nossas ações, até mesmo os pequenos momentos revelam uma grande beleza. Por exemplo, se você não estiver pensando no que você precisa fazer quando chegar no trabalho, beber uma simples xícara de café pode trazer uma paz tremenda. Ou seja, encontre sentido no que você faz e não no que você quer alcançar. Se você fizer isso, você certamente vai se tornar uma pessoa mais serena e não vai mais precisar se perguntar o que eu tô fazendo com a minha vida. Ah, e quer saber como é que eu sei disso? Ué, essa é a lição que o Max nos ensina. E você sabe como ele aprendeu isso? Bom, depois de ter perdido completamente o sentido da sua existência, o seu caminho acabou se cruzando com o de pessoas que precisavam da sua ajuda. E mesmo sabendo que essa aventura poderia lhe custar a própria vida, ele topou. Ou seja, o fato de não saber o que o futuro lhe reservava fez com que ele descobrisse que o sentido da vida está no que ele realiza aqui e agora. Pois é, ele penou bastante, mas acabou aprendendo a lição. Agora me diz uma coisa, e você? Quanto sofrimento ainda precisa criar até perceber que o sentido de tudo se encontra no momento presente? Me conta aqui nos comentários, por favor, o que você achou desse nosso papo. Aliás, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado pelo menos um pouquinho a amenizar a dor de estar perdido e, claro, a encontrar uma saída. Enfim, a gente se vê em breve.